Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Neste vídeo, nós vamos agora falar do teorema fundamental do cálculo. Já que nós estamos resolvendo algumas integrais, alguns alunos me pediram para gravar sobre o teorema fundamental de cálculo. Então, eu vou tentar explicar para os senhores da melhor maneira possível. Por favor, se inscrevam no nosso canal para ajudar, hein? Quando se inscreverem, clique no sininho em cima para receberem notificações. Um like aí embaixo nos ajuda muito. Desejo a todos que todos tenham bons estudos. Vamos iniciar discutindo a seguinte situação. Seja a função f de t uma função contínua em intervalo de a até b. E uma função é contínua quando, intuitivamente, as pequenas variações dos objetos correspondem a pequenas variações nas imagens. Ou seja, pequenas variações em x correspondem a pequenas variações em y. Nos pontos onde a função não é contínua, diz que a função é descontínua, ou que se trata de um ponto de descontinuidade. Então, temos que f de x, assim sendo, né? A função é contínua, tudo bacaninha, a função f de x é a integral no intervalo de a até x de f de t dt, desde que x esteja no intervalo maior do que a e menor do que b. Compreendendo isso, a gente começa a pensar agora a solução dessa integral. Bom, então seja a função f de t, uma função contínua no intervalo de AB de f de x, igual à integral da função f de t dt no intervalo de a até x, onde x está maior do que a e menor do que b, está dentro desse intervalo. Então, f de x também é contínua, no intervalo de a até b. E a derivada do f de x, sei que f de x é a integral, né? O f de x maiúscula, é igual a f de x minúscula, ou seja, f de x minúscula é a nossa função, ou seja, f de x é a antiderivada de fzinho de x. Fzão de x, vamos chamar assim maiúsculo, é a antiderivada de f de x, ou seja, se eu derivar a integral, eu vou ter a nossa função. O gráfico que representa toda essa questão é essa, o eixo de correspondente a t e o y. Aí nós temos o intervalo de A até B e o x ali entre eles, correto? Que define a nossa função, uma curva qualquer. Vejamos agora qual é a área que a gente está querendo calcular nesse intervalo de A até x. No gráfico está bem claro, a integral de A até x é o que nós temos lá. Nós temos o intervalo de A até B e aquela parte que está destacada ali é a nossa integral, que é no intervalo de A até x. Bacana? Ou seja, f de x é a integral de f de t dt no intervalo de a até x. Sendo f de t uma função contínua no intervalo, então a derivada de f de x, maiúsculo, é o f' de x. Gente, isso é o teorema fundamental do cálculo. Eu vou explicar com mais detalhes agora nas nossas telas seguintes. Mas o teorema fundamental é esse. A derivada da integral é a nossa função. Ok? Derivada nós já estudamos. Quem tiver dúvida de derivada, aqui no canal tem um curso completo de limite, derivada e integral. Bacana? Então vamos continuar a nossa demonstração. Vamos aplicar o conceito que nós estudamos na tela anterior, né? O que foi falado com um exemplo. Calcule a derivada da integral. Então, f de x é cosseno de 2t dt. Cosseno ao quadrado é uma função contínua. Então, f de x é igual à integral de cosseno ao quadrado de x de c dt sobre do intervalo de π até x. Então, a derivada da função, a derivada da integral é a função cosseno ao quadrado de t dt. Então, é isso que o raciocínio disse, ok? Agora, vamos pensar de uma outra forma para vocês entenderem de uma forma mais prática. Vejamos o seguinte, vamos ver uma explicação melhor e depois começaremos a aplicar isso de uma forma mais contextual. Vamos, então, caminhando para ter um entendimento melhor sobre essa definição do teorema fundamental do cálculo. Vamos fazer uma demonstração. Nós vimos, então, resumindo tudo que nós fizemos, olha, se
é uma função contínua em um intervalo fechado AB, e f é uma função primitiva, ou seja, f', a derivada de x da integral, é igual à função f de x, então a integral definida de f de a a b pode ser calculada. A integral de a até b de fx dx, onde f de b menos f de a. Ou seja, a integral definida de uma função contínua pode ser encontrada subtraindo o valor de sua primitiva nos pontos A e B. Esse teorema une as duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração, mostrando que a integral de uma função pode ser revertida pela diferenciação de sua primitiva e vice-versa. Como é que isso acontece? Vejamos então. Vamos aplicar o que foi falado no exemplo calculando a derivada. A integral de cosseno ao quadrado de x, falamos agora mesmo, né? É a integral de cosseno ao quadrado de t, dt, cosseno ao quadrado de uma função contínua. Então, a integral nossa é de π até x, cosseno ao quadrado de t dt. O teorema fundamental do cálculo. F' de x é igual a fx. Então, a derivada da função é cosseno a derivada da integral é cosseno ao quadrado de x. Depois que eu integrar o cosseno ao quadrado de x, a derivada dele dessa integral vai ser o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, nós integramos, derivamos e achamos a função novamente. É isso que é o teorema fundamental do cálculo. Vamos imaginar agora de uma forma mais teórica. Aquele foi um exemplo prático, depois prático que vocês vão associar ao que eu vou dizer aqui agora. Vamos imaginar que você vai calcular a área marcada no intervalo de AB. A área que está marcada, está aí o gráfico, né? Uma área entre o ponto A e B, é uma curva qualquer, né? No eixo XY tem o ponto A e o ponto B. A área da curva até o eixo x é o que nós queremos calcular. É a integral da função no intervalo de a até b dx. Vamos imaginar um valor mínimo e o máximo dessa função. Olha aí, nós temos aí, então, o nosso gráfico embaixo, que é o valor mínimo, onde está de verde, m, e tem o f de m, que é o que dá em y, né? Porque o f de m vai ser o y do f de m e f de m. M está no x, f de m no y. Depois eu tenho o valor máximo, que é n, que é o outro retângulo que está ali, que começa de n e vai a f de n. Entendido isso? São as duas figuras que a gente conhece a área delas. Mas o que eu quero é a área da curva até o eixo x. Mas dessas figuras eu já conheço essa área. Então vamos partir desse princípio. E partindo desse princípio, nós podemos chegar a uma conclusão bem bacana. Vejamos? Então, diante do gráfico que nós usamos na tela anterior, está aí, até um pouco maior, né? Melhor para a gente interpretar. Está aí o gráfico, a nossa área mínima, que é no ponto de mínimo, que essa área é um pouco verde, azul turquesa, né? A área que nós queremos calcular é essa laranja que está no meio aí. Bacana que ela é maior que a área mínima e é menor que a área máxima. Tá aí, ó, o sinal está mostrando isso aí, né? Aquela f de b menor que f de x, menor que o x é maior que f de a e menor que f de b. Aquela teoria que nós fizemos lá atrás, né? É a mesma coisa que está escrito aí, ó. Área mínima é o f de a menos o f de b. Bacana? A área que nós queremos calcular está no meio ali, que é o nosso x, né? Muito bem. Definido isso, eu tenho uma área mínima, a área que eu quero calcular e a área máxima. Então, eu tenho ponto de mínimo e ponto de máximo. Imaginando isso, a gente agora começa a pensar numa seguinte situação. A situação é essa, nós temos a área das duas figuras que eu conheço. A área do retângulo, né, e da outra figura, que é uma figura geométrica também, que a gente conhece a área, é a altura vezes a largura, né? É B menos A, porque o valor do verde é o B menos o A, não é? O valor de B menos o A, eu tenho a base do verde, vezes a sua altura, que é o FM. A área que eu quero calcular é a integral de f de x dx do intervalo de A até B. É o que está no gráfico escrito. E a área do ponto máximo é a altura daquele retângulo menos que multiplica o B menos A, que é a nossa base também. A base deles são até ser iguais, né? Bacana? Então, eu conheço a área do primeiro triângulo, mas não conheço a do segundo. Mas será que existe uma altura naquela área do meio laranja
que é possível calcular a área, porque a base continua a mesma, né? B menos A. Aí eu tenho que pensar qual é a altura para me calcular a área daquela figura estranha. É a pergunta que eu fiz na tela anterior, vou repetir para os senhores, agora coloquei no lugar da nossa área, a área da figura que eu quero calcular, qual é a altura daquele retângulo que se tem um retângulo que tem uma altura equivalente e que queremos calcular a área, tem alguma altura? Vocês conseguem imaginar isto? Vamos imaginar. Nós temos ponto máximo, mínimo, tem uma altura de um retângulo que eu já conheço, do outro eu conheço a altura também, né? Que é o FA menos o FB, B menos o A, eu tenho a base vezes as alturas semelhantes. Agora, aquele do meio que eu quero calcular, existe alguma? Tem as alturas equivalentes. E como é que nós chegamos nessas alturas equivalentes? Eu devo e começo a pensar em várias alturas equivalentes. Olha, tem um ponto de máximo ali no ponto de mínimo no A, tem um ponto no B, aí tem uma altura ali, outra altura aqui, outra altura ali. Essa altura, eu vou chamar ela de f de C. Temos que encontrar um f de C que nos dê a altura equivalente à área que queremos calcular. Eu não sei qual, mas ali tem várias possibilidades, né? É isso que eu tenho que buscar descobrir. Temos que descobrir essa altura, então vamos descobrir, né? A gente vai dar um jeito de descobrir, devagarzinho, devagarzinho, não vamos chegar lá, porque a altura está ali, nós temos ali a seta branca que nos mostrou ali no quadro laranja, porque o FGM, o B menos A, né? Base vezes altura, do outro retângulo, isso aí é mamão com açúcar. O que nós queremos é a área que está ali dentro, né? A gente pode calcular aquela área e depois começar a pensar nas outras áreas. Então vamos descobrir essas alturas. Olha, gente, agora eu fiz um esboço da área exatamente que nós precisamos calcular, que é a área da curva abaixo até o eixo X, né? Abaixo da curva até o eixo X. É a área que eu preciso calcular. Isso é a integral da função que define aquela curva, né? Que é f de x dx. E aí, o que é o C? É, como eu falei, é o f de C vezes B menos A. É uma altura que eu não conheço o f de C, que vai dar a área daquele retângulo ali, o suposto retângulo. Estaria o retângulo. Agora, imagine, senhores, esse retângulo. Olha que bacana esse retângulo. Eu vou até a charada. Quem sabe vocês estão pensando igual eu, hein? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Eu mudei um pouquinho a curva para tentar levar vocês num entendimento para a gente calcular essa área, a área que nós queremos calcular. Então a gente vai tentar buscar isso aí, depois eu volto na nossa figura anterior. Bacana? Beleza. Então vamos imaginar aqui uma curva definida, uma função f de x qualquer, e vamos marcar os pontos onde ela começa e onde ela termina. É no intervalo de A e B. Está marcado aí os pontos, a curva está aí, f de x, nós marcamos. Bacana? Grava esse aqui que agora nós vamos continuar esse desenho no próximo slide, ok? Imaginou isso aí? Uma curva x qualquer, f de x, intervalo de A até B de f de x. Uma função qualquer dentro de uma área de coordenadas cartesianas. Pronto, então vamos continuar. Bom, na tela anterior nós colocamos a função numa curva. Agora, se passarmos uma reta secante do ponto onde começa até o ponto onde termina, existe uma inclinação de uma reta ali. E essa inclinação a gente sabe, que é f de B menos f de A sobre B menos A, que é a derivada que nós estudamos no curso de derivada. Bacana? Então, traçamos uma reta secante nos pontos A e B, né? Onde começa e onde termina a nossa inclinação. Então, temos uma reta secante. A partir dessa reta secante, a gente vai começar a chegar em outra situação, que a gente pode poder imaginar uma outra reta semelhante a essa. Existe uma inclinação e também existe algum ponto em algum lugar onde o valor de D, vamos chamar de D agora, certo? Esquece aquele lance do C, que também é semelhante, vai estar junto com o nosso raciocínio aqui. O C já é dos desenhos anterior. Então, eu chamei dessa reta de D. Então, existe uma inclinação também, existe algum ponto em algum lugar
um valor D, sendo que a derivada dessa função vai me dar a inclinação. E a derivada dessa função, a inclinação f' de x é o quê? F de b menos FA sobre b menos A. E aquele ponto está ali, onde dá B e a nossa inclinação. Bem semelhante à inclinação da outra reta. Bacana? Bom, a partir desse raciocínio, nós podemos concluir mais um detalhe. Tá aí a inclinação, eu melhorei o desenho, porque ficou um pouquinho distorcido ali, para mostrar para vocês que a inclinação ela é realmente semelhante à inclinação da outra reta. Tá? A geração do ponto onde gerou no ponto D, que é para uma reta tangente, né? F' de x, a inclinação é uma reta tangente. Nós sabemos disso, né? A curva FB menos FA, isso é a derivada. Bacana? Então, confirmado isso, vamos continuar. Bom, diante do raciocínio que nós chegamos à tela anterior, nós podemos concluir que existe uma derivada que é equivalente, ou seja, inclinações equivalentes. Sendo assim, existe uma função f onde pode ser escrito a inclinação igual à inclinação da reta secante. Temos duas inclinações que são iguais, basicamente, a da reta secante e da nossa derivada, que toca lá como no ponto da curva. Bacana? E as inclinações são exatamente iguais, tá bom? É isso que eu queria que vocês entendessem. Partindo dessas inclinações, nós podemos discutir o seguinte caso. Nós passamos a ter uma relação com a função e sua derivada, ou a volta é exatamente isso que acontece na integral. Porque a integral é que a gente tem uma função e outra função na derivação. A gente deriva e chega a uma função, a integração. No fim das contas, vai ter uma ligação contrária. Ela vai ter uma ligação com a sua antiderivada. Então, você tem a função derivando, você tem a integral. Se você deriva a integral, você chega na função. Se você está voltando da função para a integral, é a antiderivada. Ou seja, f', a derivada de d, vezes b menos a, é igual a f de d, que multiplica b menos a, que é igual a derivar a integral menos, no ponto B, menos a integral no ponto A. O valor da integral no ponto A. Ou seja, a derivada de f de x, maior, maiúsculo, né, que é a derivada da integral, é a nossa função. Se eu tenho lá a função f de x, umas derivadas e integrais que a gente já conhece. Né? Se eu tenho a função f de x igual a x ao cubo, que está ali, se eu derivar essa função, se eu tenho, o resultado da integral é x3, x ao cubo. Se eu derivar isso aqui, se eu derivar a integral, vamos ver que a integral nossa seja igual a x3. Resolvi uma integral x3. Se eu derivar a integral, eu vou chegar na função que eu integrei, que é 3x2. Bacana? Se eu derivar 3x2, derivou a integral, derivada sendo um tombo 3 e tira 1, 3x2. Derivada, se eu tenho a derivada, a integral é seno de x, se eu derivar seno de x, eu vou achar cosseno de x, logaritmo neperiano de x. A derivada do logaritmo neperiano de x é igual a 1 de x. Então, a integral do logaritmo neperiano de x é o quê? 1 sobre x. Se eu integrar 1 sobre x, é o logaritmo neperiano de x. Entendeu? Nós voltamos à função aí. Esse é o teorema fundamental do cálculo, que a gente pode concluir algumas situações nele. Vamos tentar entender tudo isso que eu falei com vocês aqui com uma função que a gente conhece, tanto a derivada como a integral dela, né? Vamos entender usando a função simples, né? Conhecemos a derivada de x ao quadrado, né? É igual a 2x. Tombou o x, tira 1 na potência. É assim que nós aprendemos a fazer a derivada. Então, f de x, a integral é igual a x2. A f de x, a função nossa é 2x. Bacana? Isso aí é a integral, nós sabemos fazer. Então, se nós derivarmos a nossa integral, a integral f de x, né, está lá o f maior, é x2. A derivada da integral é 2x. Então, nossa função é 2x. Né? Então, vamos lá agora
tentar entender. Está aí a curva, está aí a nossa reta, 2x, né? E temos ali a nossa integral x ao quadrado. Entendido isso, está muito simples, vamos partir para o segundo raciocínio. Nós traçamos a reta secante e a inclinação calculando a integral no intervalo de 0 até 2, 2x dx. Bacana? O intervalo de 0 até 2. Então, o que nós podemos fazer? A nossa integral é x ao quadrado. A derivada da integral, que é o f de x, que é a nossa função, é 2x. Então, dá lá. F' de x, que é a derivada integral, f de x. O que é isso, a derivada? É o f de b menos f de a, sobre b menos a. Então, a conta que eu faço? É o f de 2, que é o b, menos f de 0 sobre 2 menos 0, que é igual a 4 menos 0 sobre 2, que é igual a 2. Bacana? Feito aí, esse é o raciocínio que nós temos do teorema fundamental com essa função que nós temos, que é a função simples de 2x. E como é que a gente chegou nesse raciocínio? Vamos pensar mais um pouco? Traçamos a reta secante e a inclinação. Ela está aí. F de x igual a x ao quadrado, f de x igual a 2x. A derivada de f de x, da integral, f de x maiúscula, é igual a nossa função. O fb menos fa sobre b menos a é igual ao f de d, que é igual a 2d, que é igual a 1. Que é aí o que acontece que nós podemos discutir agora sobre essa inclinação. Vamos imaginar que a gente tivesse duas áreas aí. Memorizem esse triângulo aí, que é a área que nós temos aqui, entre 2 e 0, onde x é igual a 2, y é 4. Imagina essa área aí, que é a área que nós queremos entre as duas inclinações, ok? Eu tenho agora um retângulo, quando o for 1, o nosso y vai ser 2. Se eu substituir ali, né, 2f de x é igual a 2x, substituir, y vai ser, que é o f de x, vai ser 2. Bacana? Beleza. Então, nós temos um retângulo ali, que tem a mesma base do nosso triângulo, né? A base dele é 2, a altura do triângulo é 4. Aquele triângulo da tela anterior. E temos o retângulo ali, tem o f de c, que é uma altura que eu não sei, certo? E a base também é 2. Bacana. Que é aquela partezinha que tem ali, né? A altura é 2 vezes 4 sobre 2, que é 4, né? F de C é igual a 2. Nós já calculamos ali, F de C é 2. Bacana. Tudo aí interessante. Partindo disso aí, a gente começa a pensar como é que a gente vai calcular essa área, gente. Tem um jeito de descobrir esse F de C. Diante do raciocínio que nós temos da tela anterior, né? F de A menos F de B menos FA sobre B menos A, calculando ali, nós achamos que C é igual a D, porque C é 1 e D também é 1. Bacana. Aí o que acontece? Nós podemos resolver pensar o seguinte: podemos concluir que quanto menor for o intervalo entre A e B, maior é a chance de C ser igual a D. É isso que eu tenho que pensar. O f de D e o f de C. Quanto menor for o intervalo, ou seja, quanto maior for aquele retângulo, né, porque o retângulo está no intervalo, é esse que é o caminho para a gente chegar na conclusão do teorema fundamental do cálculo, ok? Então vamos tentar. Vamos tentar, para me poder esclarecer para vocês melhor a situação de tudo aquilo que eu falei. Vamos imaginar a seguinte área. Uma área qualquer, meia louca, toda cheia de deformação. Essa área verde aí. Eu quero calcular a área dela. E como é que eu faria? Imagina vocês, a figura que eu conheço fácil de calcular a área é o quadrado, né? É o quadrado lá do L vezes L. Imagina se eu colocasse um monte de quadrado de um tamanho X qualquer. Muito bem. Tá ali, eu preenchi o quadrado, todos os quadrados que coube ali, e não passava para fora, não saía para fora da área, eu coloquei ali de amarelo. Como eu sabia a área de quadrado, né? Eu concluí que eu pude calcular 78% da área que eu precisava calcular. Mas eu precisava calcular o resto também, eu preciso saber do resto.
Aí qual que é o procedimento que eu fiz? Eu pensei, eu vou diminuir esse quadrado, que aí vai caber mais quadrado ali, até eu preencher um bocado desse negócio. Então vamos ver como é que faz? Eu coloquei mais quadrado azul ali, menor, tá vendo? Como um quadrado ali, um outro quadrado aqui, um outro aqui lá, e aquele negócio todo, e foi indo, foi indo. Eu acabei que eu preenchi com vários quadradinhos azuis ali. Aí eu aumentei uma área, que eu sabia a área que é quadrado menor. Aí eu comecei a ter já 89% da área que eu precisava de calcular. Então vamos continuar para a gente ver mais? Então vamos continuar. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir mais esse quadrado, que eu vou ocupar mais espaço, mas eu vou diminuir, vou saber a área dele, né? Que eu vou diminuir mais os quadrados e vou saber quanto que tem ali. Quantos quadrados vai caber ali dentro, né? Então vamos fazer isso? Então vamos fazer isso. Aí o que eu fiz agora? Eu peguei, diminuí mais o quadrado, que esse quadrado vermelho, eu sabia o tamanho dos quadrados, coloquei os quadrados ali, ó, e tal, e eu somei a área, que esse quadrado tudo, do amarelo, do azul, do vermelho, eu consegui 97% da área que eu precisava calcular. Aí agora eu quero mais, eu vou diminuindo esse quadrado, vou diminuindo, sempre colocando o quadrado menor, até eu conseguir calcular a área toda. Isso é a ideia do teorema fundamental do cálculo, é a soma de todas essas áreas, que é aquele S da forma integral, é um somatório integrado de todas as áreas possíveis ali, de vários quadrados. E geralmente, na integral, a gente usa um retângulo, que também a gente conhece a área, de mesma base, e com uma altura diferente, onde a gente vai ver aquela diferença do D e do C. Ok? Então vamos ver como é que faz isso? Voltei à área que anteriormente eu queria construir e calcular a área dela. Nós começamos a nossa área inicial, voltei nela lá agora. E ali, eu coloquei dois retângulos maiores, onde eu tinha um C1 e um C2. Bacana. Eu fui diminuir aqueles retângulos, coloquei já com 4C, C1, C2, C3, C4, cada um com uma base diferente, né? A altura diferente, a altura C1 é a altura. Aí vai diminuindo as bases, eu vou saber que eu diminuir. Você pode diminuir mais ainda. Vou diminuindo, até onde eu tenho o C1 e o CN, infinitésimas partes. Certo? Só vai ser deixado de ser infinito quando colocou o intervalo correto. Bacana? Então, essa é a ideia do teorema fundamental do cálculo, aonde a gente conclui que o seguinte: podemos agora concluir que a base B menos A de cada retângulozinho daquele vai ser sempre diminuindo. E a probabilidade de C ser igual a D é sempre maior. Então, a integral é as somas integradas no intervalo de A até B de uma função f de x, que é igual a f de B menos f de A, que é o teorema fundamental de cálculo, que é a antiderivada do ponto maior menos a antiderivada do ponto menor. E a nossa antiderivada, que é a integral de x a k, dx é o quê? A antiderivada é x elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Aplicou isso aí, temos a nossa integral toda resolvida. Bacana? Essa é a definição. É uma explicação mais simples, mas eu acho que dá um entendimento melhor. Espero que os senhores tenham gostado, que curtam o nosso trabalho, compartilhem o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê aquele like bacana e até o próximo vídeo.